Mas já estás a gravar? Sim. Alright. Andrew Tate. Andrew Tate. André André Tato. Tato. Para quem não conhece. Opá, não sei se vai isto ficar no início do áudio, mas tu quiseste começar a gravar, é para gravar. O que é que tu achas do Andrew Tate? Opá, eu acho que, como nós tínhamos metido... Nem me deixa responder. Como nós O que é que tínhamos... tu achas do Andrew Tate? Eu acho... Estou entusiasmado por este episódio. Como nós tínhamos metido nas notas, definição de Andrew Tate, não é? Yeah. Deficiência, misogynista, eu não sei se é assim que se diz em português. Misogynista. Misogynist, em inglês. Misogynist. Para alguns, um mentor. Para outros, um estupor. Acho que ficou engraçada esta introdução. É. Mas para quem não sabe, quem é o Andrew Tate? Sabes dizer? Opá, Andrew Tate. Para além dessas definições todas. Pá, eu vou-te explicar uma coisa. Quando tu pesquisas na Wikipédia, quando tu metes a definição, não, quem ele é na Wikipédia, Yeah. na vida pessoal aparece. Em 2016, Tate ganhou notoriedade pública após, durante a 17ª temporada de Big Brother, após o surgimento de um vídeo em que Tate parece agredir uma mulher mulher com um cinto. com um cinto. Sim, eu vi isso. Posteriormente foi expulso do reality show e Tate disse que as ações foram consensuais. E em brincadeira? Ele também disse E que é em em brincadeira. Eu vou-te ser sincero, eu não sabia que ele tinha entrado num reality show. Eu nem sabia que ias entrar logo nas controvérsias, eu só ia dizer o que ele é. Ele é um ex-lutador. Ele é um... Não é ex-lutador, também tens de ter calma. Ele foi 4 vezes campeão mundial de kickbox. Pronto. Parece um fanboy agora. E hoje em dia é um influencer bastante famoso. Ou como se diz em inglês, infamous. Mas tu achas que é daqueles influencers que vêm para ficar ou é daqueles... Eu acho que ele é daqueles influencers que vêm... Ele já existe há tanto tempo. E vai. Nós é que não sabíamos. Todas as pessoas que aparecem virais já existem há muito tempo. Não é isso. Ele já era viral em 2011. Ok, sim. Nós é que não tínhamos olhos para aquilo que ele não nos chamava muita atenção, mas ele já metia coisas no YouTube, já fazia negócios. Nós é que não sabíamos. Tudo bem, mas viral não era. Não. Mas explica lá, qual é o problema? É só um gajo. Não, Não é? É um gajo que é completamente contra o feminismo. É um gajo que, tecnicamente, pelas palavras dele, direitos das mulheres não existem. Não existem, não. Porque é tudo evolucionário. Não é? Exato, é tudo evolucionário. Acho que ele diz que a cultura enfraqueceu com o feminismo a subir. Ok. Eu quero saber a tua opinião sobre isso. Que a cultura enfraqueceu com o feminismo a subir? A cultura mundial e, por exemplo, o pessoal que ia para a guerra porque os homens é que eram fortes. Yeah. Tudo isso enfraqueceu por causa do feminismo. Eu acho que é aquele daqueles... Pronto, ele é famoso por tipo vídeos no TikTok que dizem... É lá, cuidado. Por vídeos no TikTok que tipo a dizer coisas mesmo absurdas. Sim. Sobre tipo os direitos dos homens contra o direito das mulheres, tipo ideias muito antiquadas de como é que os homens deviam ser e como é que as mulheres deviam ser e tipo pronto. Se eu concordo que o feminismo levou a um enfraquecimento, não, também não. Eu acho que também dificilmente ele tem dificilmente o feminismo tem um poder tão forte. Por exemplo, há muitos países que não têm um poder assim muito forte. Olha, Portugal não tem grande feminismo em comparação com outros países. Não. Vais aos Estados Unidos, é tudo uma... Está-me a custar aqui um bocado de dizer as palavras porque tenho tanta coisa na cabeça que quero dizer que as coisas acabam por se baralhar. Mas... Portanto, começaste logo com as controvérsias do É homem. que eu comecei logo a matar eu. Nós temos aqui uma mensagem para o Andrew Tate. Não é, João? Acaba por ser. Acaba por ser uma mensagem que é... Nós não concordamos... Nada. Calma, estamos a dizer isto tipo soft. Não concordamos com as opiniões dele. Imagina, eu compreendo... De onde é que ele vem?
Pá, eu tenho medo de dizer isto. Há sempre uma coisa ou outra que ele diz que uma pessoa concorda ou vai concordando. Outras coisas que tipo, tu vais concordando e depois ele chega a um ponto e tu tipo, não. Exato. Exato. Ele começa bem, mas depois acaba pessimamente. Exagera. Ele acaba pessimamente. Acho que não estamos a dar nenhum conteúdo do que é que ele anda realmente a dizer. Mas podes... será que eu ponho aqui um vídeo? Põe um vídeo e vamos explicar a partir daí. Acho que é assim mais fácil as pessoas entenderem. Isto é eu quando andava a ver vídeos do Andrew Tate, que isto, pronto, ele ficou famoso pelos vídeos do TikTok dele. Sim. Estas coisas. E ele... No TikTok ele ia a podcasts dizia coisas absurdas, pronto, tal como esta. E eu ponho aqui para as pessoas ouvirem, se calhar. Depressed, you're living inside of your mind, you're obsessed with how you feel, you don't care about anything outside of yourself, and you're an exceptionally selfish person. That's all they're trying to do is convince you and teach you to be extremely selfish. Let me tell you something. Depression is not real. Feeling depressed is real. So you can feel depressed, but you feel depressed, and that is a natural biological evolutionary trigger for you to change something in your life. That's your own mind telling you you're unhappy about X. If I went to jail today, I'd be depressed because I'm in jail. Right. I haven't caught depression. I don't have a disease. I'm just upset with my situation. Yep. I have people mess with me all the time. Pronto, basicamente o que ele diz aqui... Calma. Aquele no final de quem não concorda nada, mas não vai dizer nada, porque é o convidado. Não, por acaso não sei quem é o host. Olha, só antes de passarmos e dizermos a tradução disto e explicarmos o que é que ele disse no vídeo, eu sei que ele foi a um podcast recentemente e lá está, tentou dizer esse tipo de coisas sobre as mulheres e tudo mais. Isto aqui é mais sobre a saúde mental. Sim, é mais sobre a saúde mental, mas ele também tem muitas coisas sobre as mulheres, tipo, contra as mulheres, na realidade, e os direitos delas. E em podcast com mulheres. Exato. E ele foi a um podcast, eu sei que ele foi a um podcast e tentou fazer esse tipo de coisas e o host do podcast apresentou-lhe factos contrários àquilo que ele estava a dizer. Porque ele fez a pergunta de... ele tem muita cena de dizer que os homens são a espécie mais inteligente do mundo. Que é os homens, não as mulheres. Sim. E então o host apresentou-lhe um estudo em que a mulher mais inteligente, a pessoa mais inteligente do mundo é de facto uma mulher. Sim. E então ele apresentou-se com o seguinte argumento: não nos podemos focar nesse tipo de comprovativos por causa do Covid, porque por causa do Covid os testes e os resultados estão todos baralhados. E então as pessoas não dizem aquilo que realmente querem. Uma coisa assim do género. Acho que isso mais prova tipo a personagem que ele está a tentar criar. Mas já falamos sobre isso. Já falamos nisso. Queres dizer o que é que ele disse no vídeo? No que toca ao vídeo, basicamente o que ele disse é: depressão não existe. O que existe é estar deprimido durante um curto espaço de tempo. Basicamente o que ele diz é: se acontecer alguma coisa má à pessoa, a pessoa sente-se deprimida. Exato. Mas a doença mental, depressão, no caso não existe, a pessoa só se sente deprimida se quiser, na realidade. Basicamente, é o que ele está a tentar dizer. É o que ele está a tentar dizer. E ele também diz que a sociedade ensina as pessoas a serem egoístas e a acharem que é tudo sobre elas quando estão deprimidas. O que é muito fácil dizer para uma pessoa que... Exato. Que não sente esse tipo... Quer dizer, não sei, não é? Mas... Não sei. É isso que eu estava a ter agora atento, porque eu não sei se ele... Sim, não sabemos porque não sabemos se isto é uma personagem, se não é uma personagem. Ele só diz lá uma coisa que eu concordo de certa forma, que é nós, como seres humanos, obviamente evoluímos para sentirmos deprimidos quando alguma coisa está má com a nossa vida, não é? Sim, exato, é biológico aquilo que acontece. É uma reação biológica, não é? Estás deprimido. Agora, dizer que a doença mental, depressão, não existe... Não existe e tu tens uma escolha. E tu tens uma escolha, tu estás ali no buraco, mas tu, se quiseres, tu cavas e consegues subir. Estás deprimido? Deixa de estar. Estás deprimido? Estás triste? Sorri. Sorri. É fácil. É fácil sair daí. Faz o que quiseres. Estás pobre? Faz dinheiro. Porque eu já ouvi
a dizer coisas do género. Yeah, Ele diz coisas do género. Tu só és pobre se quiseres. ele não disse isto, mas tens 24 horas, toda a gente tem 24 horas num dia. Exato, acho que ele disse uma coisa dessas, não foi? Ele disse uma coisa parecida. Ele já disse tanta coisa. Isso foi outra que também levou controvérsia à custa disso. Exato. Mas eu já ouvi dizer que... porque as pessoas só são pobres se quiserem, porque se as pessoas quiserem fazem dinheiro. Exato. É só... Nem existe um ciclo de pobreza. É aí que entra de pobreza. Exato. É aí que entra o mental game dele. As pessoas só são pobres se quiserem. Ele só- Comprem o meu curso online para aprender como fazer dinheiro. Sabes quanto é que custa o curso? Não? $50 o mês. Ou seja, ele vai... Estima-se que ele tem cerca de 80 mil subscritores. Ok. Que dá, eu por acaso eu estive a ver as finanças dele e até posso dizer já quanto é que ele ganha, Uhum. quanto é que ele faz e o que é que ele tem. Atenção que ele ganha... Tem muitas fontes de rendimento. Ele é rico. Milionário. Milionário, exato. De alguma forma fez o dinheiro, não é? De forma legal ou ilegal, isso não nos interessa, mas... Mas eu só escrevi as formas legais. Ok. E mesmo essas têm controvérsias por trás. Mas agora vou... Mas diz aí algumas... Ele disse que quando ele estava... Era kickbox? Que ele Sim. fazia no ar? Quando ele estava a fazer kickbox, que durante... Entre 2011 e 2013, Uhum. ele foi campeão Mundial. E ele disse que o máximo que ele ganhou com uma luta foi $100,000. Ok. O Ele que disse- é legit. Que é legit. E ele disse que era pouco para ele. Aham. Que, se calhar acredito, se és Ok. um vencedor mundial... De kickbox, tendo em conta a modalidade e ele já teve muita sorte em ganhar $100,000 Não sei por como ser é que campeão é, mundial. não sei como é que é o dinheiro Porque estamos a nessa falar, arte marcial. estamos a falar de empresas, não é? Porque na realidade são tudo empresas. A UFC é uma empresa, Sim, não é? sim, sim. Estamos a falar de empresas que são muito mais pequenas, Não tem tanto rendimento, não tem tanto rendimento, não tem Ok. tanta visualização, como por exemplo um UFC na MMA, Sim. que tem milhões de seguidores, tem milhões E pode de... dar mais aos atletas. Exatamente. Ok. E não dá, atenção. Pode dar, mas não dá. Isso é outra história. Isso já é outra história. Mas pronto, a maior parte do rendimento que ele tem vem dos seus casinos que ele tem na Ok. Roménia. Eu sabia que ele tinha casinos na Roménia. Tudo o resto, estou Ele off. tem 15 casinos na Roménia, Ok, em nome dele. Ou que ele tem algum stake. ok. Ele disse que começou com esta ideia dos casinos porque era pobre, como ele Uhum. dizia, ia aos casinos gastar o dinheiro todo com o sonho de ficar rico É. nos casinos, e encontrou-se com um businessman e lá conseguiu convencê-lo a Deixa-me só... Diz. tipo fazer um franchising, Aham, tipo usar o nome dele, sim. construir, e se tipo correr bem Ele abre mais. e abria mais e ia pagando, era do género de um empréstimo. Exato. Tá bem? Mas Deixa-me só dizer esta nota, porque eu já vi um TikTok também dele a dizer e a falar sobre o primeiro casino dele, a abertura do primeiro casino abriu dele. com um irmão. Isso já não sei, mas Sim, abriu com um irmão, o Tristan Tate. Ok. O que ele disse nesse TikTok, nesse podcast, não é? Que foi criado em TikTok, foi que a escolha do sítio do primeiro casino dele foi a seguinte: ele ia muitas vezes, lá está, ao tal casino gastar o dinheiro, e então ele pensou assim: se tantas pessoas vão aqui e se deslocam aqui para vir a este casino, eu vou abrir um casino em frente a esse. Ele também fez outra coisa, eu não sei se apareceu, mas ele disse que a forma que ele arranjou clientes para irem ao casino Sim. fez uma única mudança, que foi, fez com que o café fosse de graça. Sim. Também vi esse TikTok. Que tipo, não, isto está mesmo online, né? Uhum. Que ele foi a podcasts dizer que ele vendia o café de graça e que isso fez Sim. com que a clientela fosse lá toda. Exato, e começar a sair lá mais. O casino está desenhado de forma matemática que é para tu perderes sempre. Chegas Ou lá, vais já ganhas ganhar às alguma vezes. coisa, muda-te a mentalidade. Exato. E pronto, aí tem bastante matemática por trás disso. Que Sim, eu lembro de dar na escola, mas Não podemos estar aqui a dizer que ele é burro, porque burro não Não. tem nada, não é? não tem nada. Então 15 casinos em nome dele, Exato. acho que... Acho que burro não é a palavra certa.
Eu não sei. Ele ganha milhões por mês à custa dos casinos. Ele vive na Roménia, ele ganha milhões por mês à custa dos casinos. Mas eu tenho números para as outras empresas que ele tem, porque ele não é só isso que ele tem. Ok. Ele tem o tal... a escola que ele tem dos Hustlers, que é $50 sim. o mês, que é para aprender as pessoas O como ganhar tal dinheiro. curso online. Dizem que ele ganha cerca de 4 milhões por mês à custa deste curso. Ok. É estimativa. Sim. Pode ser verdade, pode não Pode ser não verdade. ser. Depois, uma das mais controversas, ele entrou na webcam industry. Uhum. Para quem não sabe, webcam industry era na altura, há uns 8, 10 anos atrás, onde arranjavam mulheres para ir para a câmara. Sim. Tipo, punham uma câmara Sim. tipo, faziam vídeos personalizados. Era o que o OnlyFans é agora, Exato. praticamente, não é? Ele fez isso com 5 ex-namoradas, Ok. 3 das quais desapareceram, Uhum. saíram do negócio Sim, e 2 ficaram. E essas 2 ex-namoradas acho que já não têm relação com ele, mas Sim. tipo, ele ainda tira 20 a 30% disso. Pois, continua. É dessa indústria que ainda existe. E ele, no que eu li, ganhava cerca de 300 mil o mês, mas num bom mês, até 600 mil por mês. Só disso. Só disso. Por último, OnlyFans. Ele tem OnlyFans? Ele tem, não é dele, mas ele arranjou raparigas para ir para OnlyFans, acho que das mesmas da webcam. Ok. Algumas. Pois, porque na webcam ele arranjou várias raparigas para irem trabalhar para ele. Ok. Ele construiu aquele franchise Andrew Tate. Vais ao Andrew Tate arranja-te um bom trabalho. OnlyFans, 200 mil o mês. Meu Deus. Por último, YouTube. Pois que ele faz vídeos de YouTube também. 10 mil até 50 mil por mês. O que é o menos income que ele tem, não é? Yeah, o menor. É o menor. Que é estranho. Não é estranho. Que é estranho porque é a parte onde ele tem mais atenção, supostamente. Tem e não tem. Repara, as pessoas veem-no neste momento, principalmente pelas barbaridades que ele diz. Sim. E não veem as coisas dele. Veem as coisas em que ele aparece. Sim, podcasts onde ele vai, TikToks que criam dos podcasts onde ele vai. Ele não está a ter nenhum income sobre isso. E eu acho que ele não teve a fazer nada. As pessoas começaram As pessoas é que divulgam e fazem vídeos à custa dele e ganham views à custa dele. Mas atenção, nós estamos e aqui a falar... E ele ganha por terceiros, basicamente. Estamos a contar só a fazer um bocado de background ao gajo, Yeah. mas não estamos a glorificar ninguém. Zero. Porque tudo menos isso. Porque chega ao próximo ponto. Chega ao próximo ponto. Pelo menos para mim. Eu ia falar de se aquilo é uma personagem ou se... Eu ia falar uma coisa antes disso. O que é? As controvérsias? Uma delas. Diz. Que tem a ver também com tipo, todo o processo dele, tipo, de crescimento, que foi... Que se pesquisarem bem também, aparece que... Já agora, eu não cheguei a dizer, mas ele faz cerca de 5 a 6 milhões por mês. Yeah, ok. Supostamente. Em 2022, em abril de 2022, deste ano, da Daily Beast informou que a casa do Tate foi invadida pela polícia romena devido a uma investigação de tráfico humano e estupro. Tráfico humano é sex trafficking. Acho que era o... Pronto, e estava lá, encontraram em casa uma mulher americana e uma mulher romena. 2 mulheres. E acho que ele já tinha sido acusado de algo parecido há uns anos atrás, também pelas autoridades romenas. E ele... Eu gosto, agora estou-me a lembrar que ele foi para a Roménia de propósito para fugir este género de problemas. Porque ele falou nisto num podcast, pleno podcast. Ele disse que foi para a Roménia porque as leis permitiam. Pronto, era mais difícil de ser apanhado. Era mais difícil, exato. Que é um bocadinho estranho. Um bocado difícil porque aí vais tocar aquilo ao ponto onde tu querias passar agora, que será uma personagem. Será uma personagem. Será parcialmente personagem? Ou será mesmo ele que está a falar porque ele é assim? Olha, eu acho que é uma mistura entre os dois. E digo já-te porquê. Porque há vezes onde ele usa palavras em específico
que nota-se que ele se está a esforçar para buscar essas palavras. Uma delas é, por exemplo, quando ele fala, ele diz a palavra tipo the female, que é tipo, não Sim, é mulher, isso aí é é completamente forçado. é pessoa do sexo feminino, é como se estivesse a dizer isso, Yeah. que é muito forçado e que ele parece que está a fazer de propósito para arranjar uma reação. E eu acredito que ele faz de propósito para arranjar essa reação. Agora, Acredito. é 100% personagem? Não acho que seja. Porque há Eu coisas acho- que ele diz que são verdade. Mas ele já fez... Já quebrou da personagem no passado. Ele já quebrou da personagem. Já viste, tipo, ele a rir-se das próprias coisas que ele diz? Sim, Que eram tão absurdas. Porque há coisas que realmente são mesmo muito exageradas. Mas há coisas em que ele diz que são absurdas. Desculpa, Carlos. Quando ele diz... como é que tu tratas a tua namorada? E é tipo... Slap, choke, slap, sit down, bitch. Yeah, Estás a ele ver? ri-se disso. Mesmo que tu seja... Mas ele estava-se a rir, não estava-se a rir porque ele achava que é assim que as coisas deviam ser. Estava-se a rir porque tipo, é tão estúpido Exato. dizer uma coisa dessas que não cabe à cabeça de ninguém assumir que aquilo seja verdade. O que me leva ao ponto de também, por exemplo, ele faz esses comentários, Sim. ele faz tudo isso, mas na realidade ele tem sempre mulheres que o admiram à volta Óbvio. dele. E o maior problema são rapazes, adolescentes. Das maiores razões Que de era nós uma coisa que eu também queria falar. falarmos sobre isto no podcast foi, ainda há pouco tempo e ainda hoje continuam a publicar posts sobre ele a dizer que está a começar a ser perigoso para os jovens mais Yeah. E vês muitos mais posts. novos. Vês muitos posts desses. Sim, Já vi amigos a postarem também. Sim. Para os jovens mais novos, porque aquilo que ele diz torna-se quase, não é lei, mas é a quase expressão. como passa a dissemos no expressão. início, é como se fosse um mentor. Exato, é como Tu se fosse estás a um mentor. explicar, eu consegui ganhar este dinheiro, estas mulheres todas, estes carros, isto, aquilo. Se as pe- Façam o que eu vos digo. Exato, e as pessoas seguem e torna-se perigoso uma criança de 13 anos, se calhar, dizer porque as mulheres não têm direito nenhum, eu faço o que eu quiser das mulheres. Praticamente. Eu já vi muitas histórias, por exemplo, que já começa a influenciar relacionamentos. Tipo, Sim, novos, tipo de adolescentes, estás a ver? Sim, as pessoas começam a mudar a atitude e Eu- começa... Obviamente são coisas pronto, que vês no Instagram ou no Twitter e não podes levar aquilo que é 100% verídico. Óbvio. Sim, sim. Mas a que acredito muito. Olha, eu li uma que era sobre um rapaz que acabou com a namorada porque a namorada não lhe fazia o que ele queria. Sim, já vi esse Tipo, também. não seguia as ordens dele. Sim, sim. Então ele achava as mulheres devem seguir as ordens dos homens. Exato. Obviamente vais ter sempre uma população que ia pensar desta forma, qualquer das formas, com ou sem Andrew Tate. Sim. O medo é que haja uma plataforma maior, não é? Eu ouvi um comentário, não sei quem é que foi, mas ouvi um comentário a dizer que a vida é cheia de Andrew Tate. Ele não é o Andrew Tate. Nós já tivemos vários Andrew Tates no mundo. E eles vêm, eles vão, eles vêm, criam controvérsias e depois vão. Este gajo é dos que está há mais tempo, pronto, na rivalta. Sim. Mas Não conheço outros que tenham ficado muito feito, tempo. não precisa de ser conhecido, mas se calhar comentários. Tens aqui, olha, por exemplo, André Ventura. André Ventura. É tipo um Andrew Tate, estás a ver? A única diferença do André Ventura e o Andrew Tate é que o André Ventura apela aos portugueses por coisas que alguns portugueses precisam e querem. Sim, mas na parte da política. Mas sim, na parte da política, mas há coisas que ele diz, por exemplo. Não, há coisas que ele diz que, percebes? meu Deus. É mais essa. Estou a tocar mais para esse assunto. Há coisas que dizem que são absurdas, tornam-se virais e eles depois acabam por ficar no desconhecimento. Desculpa, está-me a lembrar daquele meme de tipo. E boom, ciganos. Que aparece com a cara do. Exato. Que ele tem aquela ideia muito forte contra os ciganos, não é? Sim. André Ventura. É muito contra. Muito, muito contra. O Andrew Tate, acho que não poderia ser. Não, aí mesmo ele diz I love women. Tipo, como é que eu não conseguia amar mulheres, não sei o que, não sei o que mais. Daquilo de ele ser uma personagem, também pensas assim muito no pai dele. Ele diz muito que a personalidade dele vem do pai. Vem do pai. Agora, o pai dele é um militar condecorado, um dos melhores jogadores de xadrezes
de xadrez do mundo. Na altura, ele já morreu. Já morreu há uns anos. E ele, tipo, era um extraterrestre. Acho que na Wikipédia até diziam que, os colegas dele lhe chamavam extraterrestre porque ele sabia tanto. Sim. E era tão inteligente e isto tudo. E o Andrew Tate parece que algumas coisas saem a ele. Deve ser a determinação, certamente. A determinação, não se pode negar que ele é inteligente. Agora, se ele pudesse fazer outras coisas... Se ele levasse a inteligência para outros lados... Era melhor. Fazia maravilhas. Só que levar a inteligência dele para onde ele está a levar, se calhar não é o melhor caminho. Já vi melhores caminhos. Correu-lhe bem no business side. Notorious side também. Porque, pronto, não é? Toda a gente o conhece no momento. Tenho uma pergunta para ti. Tu achas que ele... nós até falámos disto antes de começarmos o podcast. Tu achas que ele vai continuar na ribalta? Não, eu acho que é tudo uma fase. Ele está na ribalta há 1 mês, 2? Não, assim mais. Mesmo cá no topo. Cá no topo, sim, 1 mês, 2, mas já antes disso já tinha amigos meus a verem, tipo, porque metia piada. Mas mundialmente, 1, 2 meses. Sim. É como tudo passa, estás a ver? Ele está aqui, ele... É uma trend. Exatamente. Enquanto ele continuar a dizer... É porque... eu sei que me estou a atrapalhar um bocado aqui, mas é como tudo. Tu se continuares sempre a ouvir a mesma coisa, vezes e vezes sem conta, acabas por te cansar. E há algum dia a cancel culture em que nós estamos vai continuar a aparecer, mas depois vai começar a dissipar e vai começar a ser tipo, caga nesse gajo porque nem vale a pena, ele já está aqui há tanto tempo a dizer as mesmas coisas. Para que é que vamos continuar a dar notoriedade? É difícil que ele continue dizendo as mesmas coisas e que as pessoas prestem a mesma atenção, porque tipo, é verdade, é como estás a dizer. Eu nem pensei nisto, mas tu prestas atenção quando ele diz uma coisa fora deste mundo, mas quando ele a repete vezes e vezes sem conta, tu já estás habituado, já nem ligas. Deixa de ser importante ou deixa de ser assim notório. Percebes? É o que eu estou a dizer. Ele está na ribalta porque está a dizer coisas que ninguém diz. Mas ele ao continuar a dizer as coisas que ninguém diz repetidamente, as pessoas vão começar a ignorar e a fama dele vai começar a descer. Porque é a lei é o ciclo. É o ciclo. Ou tu mudas. É o ciclo do Tate. A única opção dele aqui era mostrar algum arrependimento, alguma mudança, e aí as pessoas, por mais estranho que pareça, as pessoas iam começar a ouvir por causa da mudança. Porque se ele não mudar, as pessoas vão deixar de ouvir. É verdade. A não ser aqueles chavalos que... Agora, ele chegou a um ponto que acho que já está para a vida... vai ser tempo. Sim, ele vai ser lembrado sempre, não é? É como... Se realmente ele tem uma rede de prostituição, aí já é mais complicado para ele, não é? Se for descoberto. Mas com pessoas do género dele que se vê, né? Sim. O dinheiro que ele tem não é suficiente, vai ser querer mais e mais e mais e mais e mais. Portanto, aqui há de haver um downfall. Ele há de cair e tropeçar. O problema é isso, tu tocaste nisso e é interessante teres falado nisso porque é assim, a fama também tem consequências. Óbvio. Porque ele podia perfeitamente ter imenso dinheiro e ninguém saber deste tipo de coisas. A partir do momento em que tu és muito conhecido, com muito dinheiro e tens este tipo de coisas, as pessoas vão mais atrás de ti do que aquilo que iam. As pessoas pesquisam, as pessoas procuram, a polícia procura, toda a gente procura, ou seja... E outra coisa, por exemplo, se houver vítimas... pior ainda. É pior ainda para ele, porque as vítimas começam a ver, e olha para este gajo... Exato, começa a falar, começa a divulgar. Vamos aproveitar-nos, vamos ver se conseguimos... safar-nos desta. É tipo aquela expressão, quanto maior o homem, maior a queda, né? Vamos ver. Sim. Vamos ver. É o que eu te disse. É ele e o irmão. Exato, é o que eu te disse. Ou ele muda e faz com que as pessoas comecem a ouvir. Achas que ele vai mudar? Acho que se ele for inteligente... Ele é menino. Se ele for realmente inteligente e começar a mudar a trajetória e o discurso dele, consegue tornar-se numa pessoa muito influente para as coisas boas e ter ainda mais influência que aquilo que já tem, se for inteligente. Eu acho difícil. Acho que ele... como é que eu hei de dizer isto? Acho que a credibilidade dele
não vai ser a não. melhor. Se ele fizesse isso, toda a gente deixava de acreditar nele, Exato. certamente, Mas a influência está lá. mas a influência estaria lá. É difícil. É difícil de ponderar o que é que poderá acontecer com ele. Mas o futuro parece um bocadinho negro no momento. Negro. Pá. No que toca as influências que ele dá. E para não falar que ele está a começar a picar tipo uma guerra aqui e ali, sempre com tudo o que é pessoal influente do mundo dele, pronto, da web. Ele está a picar um bocado, não só ele, mas também as pessoas com ele, estás a ver? Já falam de ele andar a picar com o Jake Paul e o Logan Paul, por exemplo. Ele e o Jake Paul, há um back and forth. Ele tentou fazer uma luta com o Jake Paul para ver se ganhava mais dinheiro. Exatamente. E o que não vai acontecer, vamos ser sinceros, não vai acontecer. Acho que não vai acontecer. Mas, por exemplo, eu estava no Twitter e vi, não sei se conhece o Dylan Dennis, que é um dos melhores amigos do Conor McGregor, aquele todo tatuado, baixinho. Acho que sim. Que é do Jiu-Jitsu também. E ele meteu um tweet a dizer que quando voltasse para a MMA, quer o Andrew Tate. Na MMA ele é 1 vitória, 0, e eu sou 2 vitórias e 0 derrotas. Alguém tem de perder o 0. Alguém tem de perder o 0. Ele depois, I'd beat him so bad it turned into a feminist. Ou seja, eu batia-lhe tão forte que ele se tornava feminista. E eu, como não rir destas coisas, não é? Exato. E é sempre entretenimento. E ao final do dia é isso que ele está a tentar criar, não é? E cria... Exatamente, isso também é muito bom. Apesar das consequências para ele e para pessoas mais novas. É aquele entretenimento. Sim. É impossível não te rires das coisas absurdas que ele diz. É bom porque cria conteúdo para toda a gente. É bom porque cria conteúdo para toda a gente falar. Sim. Eu ia dizer, ele e o irmão. Porque o irmão... Não tão conhecido, mas... Não tão conhecido, mas sempre que o irmão fala em podcasts, meu Deus. Exato. A forma que ele fala de mulheres e depois diz que tem uma filha. Talvez seja pior ainda. Se ele falasse tanto como o Andrew Tate, talvez pior ainda. Eles têm os mesmos negócios. Os negócios são os mesmos, eles são parceiros. Exato, eles são parceiros em tudo. Quase Aliás, tudo. Ele começou os casinos foi com o irmão. Vamos ver no que é que vai dar, não é, João? Qual é a mensagem que lhe vamos dar? A mensagem que vamos dar é mesmo essa. Torna-se feminista. Assim é que metia piada. Metia piada a ver a reviravolta. Exato. Não é? Assim, mas é tipo de um dia para o outro. É que tipo não digas nada a ninguém. Ele pintava as unhas de um dia para o outro. Exato. Ia para a rua. Todo cor-de-rosa. Exato. Só para ver. Deixava crescer o cabelo. Porque na realidade... o cabelo rapado é sinal de força, não é? Sinal de força, exatamente. Sinal de tipo, és bruto. Eu já matei alguém nos sonhos. Pelo que ele disse, é sinal de brutalidade. Agora, se é ou não. Opa. Olha. Segmentos? Pode ser. Acho que podemos passar agora para um tweet da semana só para acabar. Que aqui o Joãozinho encontrou um tweet que me fez pensar. Opa, se calhar não é... Mas tem a ver, não tem? Tem então deixa-me dizer o meu primeiro, se calhar. Ok. E que foi aquele que nós vimos. E sim, vai ser mau. Sim, pessoal com problemas que saia já, porque... é que é mesmo... É um bocadinho absurdo. Esse aí já vimos os dois. Este aqui tu não viste. É um tweet que diz assim: fui transar com o boy e ele gozou na minha cara. Saíram manchas em mim. Fui à consulta médica e ela disse-me que essas manchas eram sinal que transei com alguém que teve relações com animais ou defuntos. Fui no perfil dele e ele trabalhava numa funerária. Ou seja... Vou deixar só atenuar. Necrofilia. É mesmo, é a palavra. Yeah. Mas sim, diz o teu. O meu, por muito mais que seja, é uma razão para que devia existir os Andrew Tates da vida. Okay. Os Andrew Tates existem por causa disto. Ok. Que é uma história anónima, de histórias anónimas. Quem quiser seguir no Twitter estão sempre com histórias. Não sei se elas são todas verdadeiras, mas diz assim: mantive uma relação durante 7 meses com um gajo que era horrível a pinar, enquanto continuava a gostar do meu ex. Só porque o gajo me oferecia prendas caras, pagava hotéis e dava-me a atenção que precisava. O bom é que a relação era à distância e só tinha de aturar 3 vezes por mês. Meu Deus.
Que barbaridade. E por esta razão eu acho que às vezes o Andrew Tate da vida... O gajo é um Andrew Tate. Não, a gaja é um Andrew Tate. Neste caso. Não, Tá. a gaja é o perfil de mulher do Andrew Tate. Não. Sim, porque ele diz que as mulheres só É querem... que deviam fazer isso. Só querem A sexo mulher e roubar e o Exatamente. sexo é o valor que elas podem dar Exato. e que ele tem aquelas conversas mesmo Estúpidas. horríveis. Mas Os isso homens é gostam de mulheres mais novas porque... Nem vou dizer o resto, mas... Não, mas isso é o perfil de mulher do Andrew Tate. Não é um Andrew Tate. O gajo é que é um Andrew Tate porque está com ela, nem sequer se calhar gosta dela, paga-lhe tudo, mas ela continua com ele porque ele lhe paga tudo. O coitado do moço deve ser... não deve ter grande atenção de outras partes. Exato. Tem Pá. para onde dar. Isto para dizer o quê? Mensagem e moral do dia. Não seja um Andrew Tate na vida. Exato. Tchau, pessoal. Abraço, pessoal.